Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos hoje aqui nessa noite. A paz do Senhor Jesus para os irmãos da casa. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Nossa live vai para o YouTube. Estamos filmando aqui da nossa igreja 8 e 9. Hoje é dia 24 do 5. 24? Hoje é dia 24 de 5 de 2023. Vamos iniciar uma nova série sobre Moisés. Muito obrigado pela minha irmã pastora, que está sempre comentando lá no YouTube, Helena. Deus te abençoe. A nossa irmã de Minas também, Dionísia. Deus abençoe essas duas irmãs que sempre comentam em cada pregação no YouTube. Muito obrigado. Continue entrando no nosso link, se inscreva no canal para ajudar nossas pregações ir para frente, em nome de Jesus. Então nessa noite nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 1. Vamos iniciar novo propósito na presença de Deus. Nós terminou a série de José, as pregações de José. Vamos terminar falando de José, onde José ele ia entrando em Moisés. Então a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis 50, versículo 22. 50, 22. Para nós entender sobre Moisés. E José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu José 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsara e o pusera num caixão no Egito. Estende a mão, igreja. Meu Deus, que não seja eu pregando da minha vida, da minha carne, do meu ego, do meu eu, minhas experiências humanas, mas Jesus, que o Senhor venha pregar aqui nesse altar nessa noite. Que o Senhor venha falar na sua palavra, Pai. Que a tua palavra fale ao meu coração. Que a tua palavra fale ao coração dos irmãos, das irmãs. Que a tua palavra vai para os quatro cantos da terra agora. Aonde entrar essa pregação. Que Jesus entra dentro dessa casa e da família. E que Jesus fale aos corações. Toque aos corações e renova as promessas que estão esquecidas, Pai, no coração da sua igreja que está na terra, Senhor. E dentro do teu poder, nós repreendemos principado que luta dia e noite para roubar tuas promessas de nós, Senhor. Renova elas nessa noite. Guarda a mente dos irmãos, guarda o coração, enraiza essa palavra em nós, Senhor. E que nós venhamos sair da igreja, Pai, edificado, liberto, renovado, restaurado pelo poderoso sangue de Jesus. Amém, irmãos. Pode os irmãos se sentar. Louvado seja Deus. Então, irmão José aqui com 110 anos. José, ele vê todas as promessas que Deus fez para ele se cumprir. Todas as promessas em relação de que ele ia ser governador,
se cumpriu, de que ele viu a família dele, se cumpriu. Só não cumpriu uma promessa, que foi de ver o povo dele voltar para a terra que Deus prometeu, que era a terra de Israel. E o povo de Deus foi levado para o Egito pela necessidade, porque não tinha pão, para a terra de Israel em Canaã. E eles foram levados para o Egito. Então nessa palavra cumpre a profecia em que os profetas morreram sem ver a promessa de Deus. Mas nós hoje, a igreja de Cristo, no lugar deles, nós vemos muito mais do que eles. Porque hoje Jesus já está conosco. Então, eles não viram as promessas se cumprir. E eles deram seu sangue e sua vida por amor a Deus. Nem todos eles alcançaram, mas as promessas não morreram no coração deles. Eles criam que Deus visitaria o seu povo. Isso chama fé. Esse povo não viu tudo o que eles queriam, mas morreu crendo que Deus levantaria alguém. Será que você tem fé? Se Deus não cumprir tudo que você quer na terra, de morrer crendo que seus descendentes vão herdar no seu lugar, de morrer crendo que Deus não vai falhar com seus descendentes. Assim foi José. Ele sabia que o Egito não era o lugar do povo de Deus, porque Egito representava o mundo. E o povo de Deus foi levado para o Egito. Representava que o povo estava como se estivesse no mundo, na terra da escravidão. Mas ele cria que Deus iria visitar o seu povo, mesmo estando no Egito. E assim tem que ser na sua alma, na alma dos que estão em casa, na alma da igreja. Se um dia eu for embora da terra e tudo que eu sonhei não cumpriu, eu tenho que crer que Deus vai levantar uma parente minha ou um parente que vai cumprir o resto daquilo que ele não cumpriu na minha vida, porque Deus é fiel. Deus, ele visita a nossa geração. Deus visita a nossa descendência. E José, ele fala para os filhos de Israel. Ele viu todas as promessas que Deus cumpriu para ele, realizou. Mas a do povo dele não realizou com ele em vida. José viu os filhos de Efraim, até a terceira geração de Efraim. José morre com 110 anos e Jacó com 130 anos. José viveu menos do que Jacó. Porque cada ano o ser humano vai diminuindo o tempo. Cada ano nós vai chegando menos idade. Hoje em dia, se nós chegar a 100 anos, tem que dar glória a Deus, que é muitos anos que viveu. Então José vai diminuir mais 20 anos abaixo do seu pai. Mas Deus cumpriu com José que ele viu seus netos, que está escrito no Salmo 128, que quem teme a Deus verá a bênção sobre os netos. Toda pessoa que teme a Deus, ela vê seus netos sendo abençoados. Então José, ele vê a terceira geração, os filhos de Efraim. E disse José aos seus irmãos: eu morro. José, homem cheio de fé, ele consola os seus irmãos, para que seus irmãos não fiquem desesperados. Para que seus irmãos falem agora, o governador do Egito morreu. Quem vai cuidar de nós? E assim, irmão, nós temos que ter no nosso coração que nós morremos, porque nós é carne. Mas tem um pai que não morre. Tem um pai que ele vai cuidar de sua família. Tem um pai que vai cuidar de seus filhos. Tem um pai que vai cuidar dos netos e dos bisas, que vai vir até a quarta geração.
Então todo crente, ele tem que ter essa visão de fé, que Deus é que vai cuidar dos seus. O crente tem que ser diferente do povo do Egito, do mundo. O povo do mundo não tem fé ainda, mas eu e você tem fé. Então nós temos que crer que a nossa casa, quem cuida dela é Deus. Então ele vai e fala para os seus irmãos consolar que ele morria, mas Deus visitaria aquele povo, não ia deixar aquele povo virar escravo do diabo. Da mesma forma, nessa noite, você tem que crer somente tu, e será salvo tu e a tua casa. Tuas palavras têm que ser para a tua família, que Deus os visitará eles, que Deus cuidará deles. Mesmo que você morrer, Deus vai continuar a obra vai morrer em nós, porque nós é humano, é carne, é pó, é cinza. Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Mas Deus não morre. Deus, ele existe de geração em geração. Então nessa noite, creia que a promessa que Deus te fez, ela permanece, vai prevalecer na família sua e na sua geração. Então ele consola os seus irmãos dizendo: eu morro, porque eu sou humano, sou pó, sou cinza. Mas certamente Deus visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão e a Isaac. E quando Deus jura, irmão, quando Deus fala: eu vou fazer uma promessa com você. Se Deus não fizer com você, porque nosso tempo é breve, mas vai por um da nossa família aquela promessa. Deus jurou para Isaac, para Abraão, para José, que ele daria a terra de Israel para a nação de Israel. E em Josué ele herda a terra da promessa. E Deus, ele é fiel. E ele falou, ele teve fé de que ele morria, mas os planos de Deus não morriam. E ele fez jurar os filhos de Israel dizendo: certamente visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E em Moisés leva embora os ossos de José embora. Porque José foi do Egito, entrou no Egito, mas o Egito não entrou em José. Da mesma forma, o mundo, nós está no mundo, mas o mundo não pode entrar em nós. José, quem governou o Egito foi José. Não foi o Egito que governou José. É por isso que o jovem, quando ele quer servir a Deus, ele é forte. Quando uma moça, uma mulher e um homem quer servir a Deus, ela é forte. Daniel governou Babilônia e não Babilônia governou Daniel. Nós também que está na terra, quem será a luz nessa terra é a igreja, e não o mundo apagará a nossa luz. Porque nós temos um Pai, Alabrashenai Anagassou, e Ele já nos libertou. Ele libertou a igreja lá na cruz do Calvário. É por isso que quem governará a igreja é o sangue de Jesus. É por isso que a igreja não vai trocar as vestes brancas pelas vestes manchadas de pecado do mundo. Irmão, se você crê nisso, levante sua mão e dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você está no mundo, mas o mundo não vai te manchar com bebida, droga, cigarro, mentira, prostituição, ilusão. Você vai morrer e sua promessa já foi cumprida lá na cruz do Calvário. Você vai alcançar o céu. Você vai alcançar a salvação no nome de Jesus, porque não é o mundo que governa a noiva. Aleluia.
mas é a noiva que brilha no mundo. Aleluia. Aleluia. José, até os ossos dele ele não quis deixar no Egito, porque não foi o Egito que governou a mente de José. Oh glória. Que nós venhamos alcançar isso aqui na terra. Nós venhamos passar por esse mundo como sal e luz. E o mundo não venha ter poder nas nossas vestes, na nossa coroa. Aleluia. E ali morreu José da idade de 110 anos. Embalsou, puseram num caixão no Egito e ficou esperando o tempo. Agora o que vai acontecer? Agora, a Bíblia diz que vai chegar Moisés. A Bíblia vai dizer que capítulo, e estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Aser, todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó. Foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Deus, irmão, ele não trabalha com dois. Deus não trabalha com dois batismos. Deus não trabalha com duas fés. Deus não trabalha com dois pastores, irmãos, que é novo convertido. Deus não trabalha com crente em duas igrejas. Se você quer receber algo de Deus, enquanto você não ficar numa igreja e ser fiel a ela, Deus não dá. Deus não trabalha com dois batismos. Não existe duas fés. Não existe dois profetas e dois pastores ao mesmo tempo. É um profeta e um pastor. Deus deixou acabar toda a geração de José. Fé é uma só. Não existe divisão entre a fé. Então os irmãos que é novo convertido, não deixem suas vidas ser confundidas. Deus não trabalha com dois pastores. Não terá dois pastores aqui em cima ao mesmo tempo. Porque um tem um pensamento e o outro. Um vai debater o outro. Então é um pastor, um batismo, uma fé, um só Senhor e um só Deus. Então aprenda a valorizar a igreja que você está entrando. Aprenda a defender lá fora a igreja e dizer, não, eu tenho uma só fé, é uma só pastor que está me guiando. Eu creio num só Deus. Não é assim, não está dando certo, vou correr para Mundial. Não está dando certo, vou para Deus e Amor. Não está dando certo, vou para Universal. Não está dando certo, vou para Batista. Não, é uma igreja só. Deus deixou toda a geração de José morrer para trazer outro libertador. Porque é assim, o dia que a pastora não der conta do recado, Deus tira ela e joga outra pastora no meu lugar. Aí ela vai vir com o espírito melhor, mais forte, renovado, na visão da palavra. Porque Deus, a visão sempre será a mesma. Não existe duas visões. Moisés vem com a visão de libertar o povo, trazendo a mesma luz que estava em José. Mas para Moisés entrar, irmão, José e seus irmãos e a casa de Jacó tem que estar toda morta. Deus deixou acabar a descendência. Sendo, pois, falecido José, seus irmãos, toda aquela geração. Os filhos de Israel agora, que nasceram no Egito, frutificou naquela terra, deu fruto, multiplicou, aumentou. Fora forte, grande, de maneira que o Egito encheu deles. Agora começa a inveja. Por quê? Como que começa a inveja na vida dos irmãos? É quando você vai começar a dar fruto. É quando você começa a crescer. É quando você começa a multiplicar. Ninguém vai ter inveja de um irmão que está em processo. Ninguém tem.
que é processo? Quando a pessoa ainda está na luta, na peleja, no deserto, no vazio. Ninguém tem inveja de um mendigo. Tem? Ninguém tem. Ninguém tem inveja de um usuário de droga. Ninguém tem. Ninguém tem inveja de uma prostituta. Ninguém tem. Ninguém tem inveja de um adúltero. Ninguém tem inveja de uma pessoa que está lá na lama. Mas se você crescer, multiplicar, fortificar, vai ter o que? Medo. O inimigo vai ter medo do seu crescimento. E o que ele vai fazer? Ele vai usar as armas dele contra nós. Contra os seus resultados. O povo cresceu, multiplicou, foi fortalecido, encheu a terra. Por isso, quando você tem resultado, você tem que ser um livro fechado. Comprou uma casa, não é todo mundo que você leva dentro dela. Tem um carro, não é todo mundo que você vai sair andando com seu carro. Está abençoado? Fecha. Porque quando a gente é abençoado, nós temos resultado. Aí agora, as pessoas têm um olho naquilo que você tem, mas não sabem o que você passou para chegar ali. E você tem que dar valor ao que Deus te deu. Porque o diabo odeia as bênçãos de Deus sobre a vida do povo desde o tempo do Egito. Quando o novo rei, que não conhecia a história de José, viu que esse povo era grande, fortalecido, abençoado, porque o judeu onde eles chegavam, eles eram abençoados por causa de Abraão, de Isaac, Jacó e José, que teve fé. E se eu e você tem fé, nossa família inteirinha entra no barco. Eles todinho abençoados por nós, pela nossa fé. Porque a fé, quando ela é consumada, ela pega a nossa família. Então, irmã, a palavra de Deus vai dizer que depois disso, José morreu. Vem agora um novo faraó que não conheceram a José. Que eles fizeram? O qual disse ao povo dele, o faraó: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Tá vendo? Então, às vezes você está na igreja, você não dá valor, as pessoas estão passando e olhando. Olha, ela está tendo resultado, ele está tendo resultado. Nós precisamos uma tática. O diabo, quem olha é o diabo. Eu preciso arrumar um jeito de derrubar fulano. Ele está ficando bonito. Ela está tendo brilho, está tendo força de ir para a igreja. E essa aí vai chegar no céu. Se nós não impedir, nós não pôr um obstáculo no meio dela, nós não vamos ganhar essa alma nós vai se perder. Os demônios, irmão, eles andam para cima e para baixo. Jó uma vez viu os demônios e perguntou: da onde vier Satanás? De rodear e espiar a terra. Nossa luta não é contra a carne do irmão e da irmã, do marido, do filho, do outro pastor, da outra irmã, do vizinho, do amigo. A nossa luta é contra Satanás. Porque ele passeia na terra, ele olha a vida de todo mundo. E ali ele colocou no coração do novo rei, que não conhecia a José, o que José deixou no Egito, para agora lutar contra os descendentes de Abraão. E disse: eia, usamos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. Então o inimigo, irmão, ele não vem com oi de fogo, soltando fogo da boca, com aquele olhão feio, não, com rabo de serpente. O inimigo, ele usa sabiamente. É com sabedoria que ele te derruba. E ele te derruba não é quando você está forte. Ele te derruba nos dias maus. Todos nós temos os dias maus. É aquele dia que você levanta fraco. É o dia que falta comida na geladeira, comida nos armários. É o dia que um filho está pirraçando. É o dia que o marido está brigando. É o dia que a porta está fechada.
é o dia que está a perseguição, é nesse dia que ele usa de astúcia. Por isso você tem que guardar a palavra da confiança, que é onde o Senhor diz que virá sobre todo o povo da terra a tentação. Porque nessa hora ele vai chegar na vida de alguém com sabedoria para te tentar, como ele chegou em Jesus e disse: mas tu és o Filho de Deus e está passando fome, transforme as pedras em pães. Mas tu és o Filho de Deus, então prova para mim se tu és de Deus. Pula desse pináculo do templo e cai. Se és filho de Deus, pula e mostra para mim que tu és filho de Deus. Chegou e mostrou toda a internet, tecnologia do mundo. Mas se tu és o Filho de Deus, prostra e me adora. Mas Jesus estava aqui na palavra. O louvor é bom. A oração é a chave. Louvor quebranta. Louvor traz alegria. Jejum fortalece a carne. Fortalece o espírito e deixa a carne fraca. Mas a palavra de Deus é a que vence o demônio. É a palavra que te vence no dia mau. Porque quando ele chegar no teu ouvido por alguém, ou mesmo ele em pessoa, como ele foi em Jesus, ele não usou alguém, ele foi ele mesmo em Cristo. Mas Jesus usou o quê? A palavra. Que Jesus disse para ele que nem só de comida viverá o homem, mas da palavra. Porque tem tempo que você vai ter de fartura e tem tempo que você vai ter só as vacas magras e as espigas miúdas na tua casa. Tem tempo que o mundo não vai estar do seu lado. Não vai precisar você adorar o mundo, nem prostrar para o mundo. Tem tempo que você vai ser odiada pelas pessoas do mundo. E a palavra vai dizer que Jesus não pulou do pináculo para tentar Deus. Você não precisa tentar Deus. Tem coisa que você já sabe que você não pode fazer, você não vai tentar o Senhor. Porque se você fazer, você vai morrer. Porque existe a lei da gravidade. Se eu pular dessa casa, eu vou quebrar minhas pernas aí no chão. Deus não vai me guardar, não. Ou seja, o jovem, o irmão, a irmã, se ele já sabe que ele não pode fazer aquilo e ele está indo dizendo: Deus vai me livrar, vai chegar uma hora que Deus não livra. Se nós sabemos que não pode fazer, não vamos fazer. Igual Jesus falou: eu não vou pular para Deus me guardar. Se eu pular, eu vou morrer, eu vou me matar, eu vou me suicidar. E aí eu estou tentando a Deus, porque nós é corpo, carne e sangue. Então, irmão, o diabo ele usa sabiamente. E ali ele tinha ciúme. O ciúme do rei, de que esse povo viesse virar contra eles. Aí ele disse: se nós não usar uma tática para deter esse povo, ele vai se alinhar a nossos inimigos. E nas guerras, ao invés deles ajudar nós a vencer, é eles que vai vencer nós. Nós vai perder o trono, nós vai perder o Egito para o povo de Israel. Vamos planejar um jeito de nós acabar com a raça de Israel. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que nenhuma ferramenta, lá em Isaías 54:17, preparada contra o servo de Deus, prosperará. Pode o diabo dizer: eu vou acabar com a irmã, vou acabar com os irmãos. Se você tem fé, ele não tem este poder. Nenhuma ferramenta preparada prosperará contra quem tem Jesus Cristo. Assim foi com o povo de Israel. E agora eles projetam um plano. Por isso o crente não pode ter medo de macumba. Macumba pega quem não tem fé e quem vive em ciclo. Quem vive andando, vagando, tem duas fé, dois senhor, dois pastor, duas igrejas, macumba pega. Quem vive vagueando na vida, feitiço pega.
Encantamento pega. Mas quem tem raiz na palavra, quem tem raiz, irmão, num só Deus, um só Senhor, quem é submisso, quem obedece os mandamentos, pode cruzar os paus, pode cruzar as macumbas, pode cruzar os feitiços e usa encantamento. Porque a palmeira, ela vai baixar as folhas de um lado e de outro, mas ela tem fé, ela tem uma raiz, ela não tem duas raízes, ela tem uma raiz. Então não pega. O povo de Israel tinha um Deus. E aonde estava o Deus deles? Em Abraão, em Jacó, em José e em Isaac. Agora eles vão planejar mais uma vez uma destruição. E fizeram uma destruição contra os filhos dos hebreus. Puseram sobre eles maiorais de tributo para os afligir, com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros. Pitom e Ramassés. Mas quanto mais o afligia, tanto mais se multiplicava, tanto mais crescia, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. O que eles fizeram? Eles aumentou os impostos do povo hebreu para afligir suas cargas. Colocaram cargas pesadas para esses homens trabalhar duramente. E assim também é o plano do diabo hoje. Quando você começa a se libertar, que você está buscando mesmo a libertação, o diabo, ele entra pirraçando. Toda vez que sua vida começa a dar fruto, uma das coisas que ele vai fazer, ele vai querer usar a sua família, as pessoas, para te pirraçar, te atentar, te desanimar, a tua carne, para que você sinta pesado, para não ter força para o trabalho de Deus, para não ter força para estar na presença de Deus. Então eles pesaram o povo de Deus com imposto, mexeram com o dinheiro do povo de Deus. Quando a gente começa para a igreja, tem porta que às vezes até fecha. Às vezes você é mandado embora do emprego. Muitas das vezes você passa escassez. O diabo fecha o coração do patrão. Às vezes, em vez de você prosperar, você começa a passar penúria. Por que isso? Porque o diabo sabe aonde mexer com o homem. Não tendo dinheiro, não vai estar bem na presença de Deus. Estando pesado, cansado, não vai estar bem na presença de Deus. Mas quando eles fizeram isso, aí que o povo multiplicou. Aí que o povo cresceu. E eles viram que não tinha jeito de mexer com o povo de Deus. Porque o cristão é igual uma massa. Quanto mais bater, mais ela cresce. Porque quem comprou foi Jesus. E o corpo de Cristo não foi homem da terra, não foi pastor que comprou. Pastor só dá para pastorear. O homem que comprou foi um homem que ele é eterno. Ele é alma, espírito e corpo. Ninguém vence o poder de Deus. Ninguém vence o nome de Jesus. Todo joelho se dobrarão ao teu nome. Toda língua confessará o seu nome. Porque ele comprou povos e língua, reis, nações. E fez sacerdote e reis para ministrar ao teu nome na terra. Então não tem tributo que vai parar a igreja. A igreja verdadeira, ela não vai parar por finanças. A igreja verdadeira, ela não vai parar por canseira da carne. Porque ela tem o fogo do Espírito. E o fogo do Espírito é que nos renova. O pecador, ao receber o fogo, ele se torna útil para trabalhar para Deus. Então a Bíblia vai dizer que quanto mais os afligia, mais multiplicava, mais crescia, de maneira
que eles ficavam cansados, sem saber como que eles derrubavam o povo de Deus. Então por isso você tem que vigiar. Você está pensando que você está entrando na igreja que o diabo está gostando? Você está pensando que o diabo acha bonito ser aqui nessa noite? Você está pensando que o diabo gosta de ver crente dentro da igreja? Por isso nós temos que vigiar na nossa casa, na rua, no trabalho, na família, encher do Espírito Santo. Está atento. Até uma bala que você pegar nos dias de hoje, você tem que orar nela. Você não sabe a origem dessa bala. Se ela está macumbada, enfeitiçada, para te desviar. Até uma peça de roupa que você ganhar, você tem que orar. Uma pessoa que você põe dentro de sua casa, você tem que orar para saber quem está entrando ali dentro. Quantas vidas estão destruídas, não acreditam mais em Deus, em igreja nenhuma, em padre nenhum, em pastor nenhum, porque era carente. O mal existe, e o mal tem raiva de quem tem a promessa de Deus. Então eles ficavam furiosos sem saber como que nós destrói esse povo. Como que nós cansa, nós quer parar esse povo. É por isso que chega o dia do culto, você sente canseira, peso. É porque está dando fruto. É aí que você tem que pegar e falar, eu vou. Eu estou sentindo canseira, desânimo. É porque lá em cima está subindo. Lá em cima está crescendo. Lá em cima a nuvem de unção está aumentando. E no tempo certo começa a cair no seu colo. Isso nem esforço. Vem tudo que você orou. Vai vindo para a terra seus depósitos. Tudo que você planta vai chegando. Vai chegando do jeito que você pedia para Deus. Do jeito que você sonhava. Do jeito que você queria. Deus só vai confirmando que Ele estava ouvindo. Por isso tenha ânimo. Tenha coragem. Vigie. Seja sábio. Pensa em força para caminhar. Porque nós somos invejados pelo outro lado, que é o diabo e os seus anjos. E a Bíblia vai dizer: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Às vezes você entra numa empresa, ou até lá dentro de sua casa, nos ambientes que você vai, ele põe no coração das pessoas. Trata ela como escravo. Trata ela com falta de amor. Trata ele não com educação, com desrespeito. Quem faz isso? Quem é que está por trás da dureza? Satanás. Quem é que usa o homem e a mulher para ser um cavalo? Para dar coice no outro? Para machucar o outro? Para ferir o outro? Satanás. Então eles faziam os filhos de Israel servirem naquela terra com dureza. Eles apanhavam. Eles levavam chicotada naquele Egito. E muitas das vezes nós apanhamos aqui na terra. Mas vai ter o dia. Aleluia. A Bíblia diz que o choro do crente, alebracou mandarabacancho, remanaço remecou mandarabacheia. O choro do crente, ele dura só uma noite. Mas a alegria, ela vem para o crente que é sincero, que é verdadeiro. Terá alegria para nossos resultados.
terá alegria para os nossos corpos. Alamandarabashoramandarás, terá alegria para nossas almas na terra, terá alegria para os nossos resultados, porque o Senhor disse: eis que eu vos dou a paz, eis que a minha alegria e a minha paz não é como a do mundo dá. Então vai ter o dia que Deus vai mudar a história daquele que apanha aqui na terra. E a Bíblia diz: assim fizeram amargar a vida com dura servidão. E ali eles serviram, fazendo barro, fazendo tijolo. Nós vimos aí a novela Os 10 Mandamentos, eu assisti ela na Record. Vocês viram como que os escravos apanhavam lá, fazendo barro, tijolo, trabalhando no campo, com todo o seu serviço, em que servia com dureza, mas não adiantou nada. No tempo certo, pela promessa de Deus, Deus foi vendo e vendo toda a dor do seu povo. E assim também às vezes você fala: Deus não está vendo o que eu estou passando? Quantas injustiças, quanto sofrimento, quanta dureza, quanta humilhação. Mas é aí, irmão, que você tem que perguntar: oh Deus, o Senhor está vendo minha dor e meu sofrimento, só que eu quero saber qual é o propósito. O Senhor vai me levantar como? Qual será o meu testemunho no meio dessa guerra? O que o Senhor vai fazer pela minha alma? E não fazer como as pessoas que não acreditam em Deus. Desviar, ir para o mundo, pular da ponte, tirar a própria vida, suicidar. Não é esse fim que Deus tem para nós. Está escrito em Jeremias 29, que o fim dele é de paz. Quantos pastores pulam da ponte por causa dos resultados da igreja? Quantos casamentos, às vezes o marido ou a esposa vai para o divórcio, porque não está dando certo no casamento, não está dando certo nas minhas finanças, eu vou me matar, não está dando certo. Não faça isso. Pergunte para Deus em cada dureza que você passa na vida: Senhor, o que tu quer desse propósito? Qual é o teu chamado nessa dor? Porque ali em Israel, Deus apertou eles agora, era para eles clamar. Deus apertou eles agora para eles buscar. E quarta-feira que vem nós vamos entrar no nascimento de Moisés, porque não vai dar tempo hoje. Resumimos a história. E o rei do Egito falou as parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudares no parto das hebreias, e as vide sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Então nós vimos aqui esse pouco tempo que eles estavam matando as criancinhas na escola, se repetindo. Quando está fazendo isso, é perto que está algo para acontecer na humanidade. Nós sabemos que só tem um libertador que pode vir agora, que é Jesus arrebatar a noiva. Quando Jesus estava perto de vir, mandaram matar todos os meninos quando Jesus nasceu, porque desconfiava que o Messias já estava na terra. Moisés, quando estava perto de chegar, ele desconfiou que ia chegar alguém esperto para libertar o povo. E nós vemos eles matando as criancinhas nas creches. É porque eles sabem que o reino de Deus está terminando na terra, o evangelho do reino. O evangelho ele é pregado por inveja, contenda. Mas o verdadeiro evangelho que enche o barco das crianças, estão terminando. Deus mostrou isso para minha irmã e já mostrou para mim. A verdadeira palavra da santidade, a palavra da humildade,
ela está chegando nos últimos lugares da terra. Jesus, ele está recolhendo os remanescentes da terra. Não é mais tempo de crente brincar na terra. Não é mais tempo de crente viver em cima de bicicleta e do muro, andando, rodando, ladeira, ladeira, ladeira. O evangelho das crianças, dos pequenininhos, está terminando na terra. Os pequenininhos representam o reino de Deus. E quando mata os pequenininhos, é porque sabe que a mensagem do reino, ela está terminando na terra. Porque existe ainda homens e mulheres que estão pregando a palavra da sinceridade na terra. E é esse evangelho que vai te salvar. Não é o evangelho de carro. Não é o evangelho de ganhar muito dinheiro. Não é o evangelho de ficar rico. Não é o evangelho de multidão. É o evangelho da humildade. É o evangelho, irmão, do reino, que é aquele que o homem e a mulher prega a Bíblia, prega a palavra, porque só a palavra vai resgatar o remanescente. Por isso que alguns pequeninos foram alvo de sinais para os nossos dias. Porque Jesus, ele está chamando-os dele, tirando-os dele das mentiras, dos enganos, das vaidades, para nascer do Espírito. Porque somente quem é nascido do Espírito de Deus, somente quem é nascido das águas, é que entende Deus. Então, quando Jesus veio, mandaram matar ali, aquele Herodes, mandaram matar as crianças para poder pegar Jesus, porque sabia que o Messias estava na terra, o rei dos judeus. Moisés sabia que era o libertador, e agora as crianças representam o reino de Deus. Nós temos que querer em primeiro lugar na nossa vida a salvação da nossa alma. Casamento, casa, dinheiro, fama, Deus vai dar se Ele querer. Se Ele não dá, é como a mulher falou, uma advogada estudou a vida inteira, e no dia de pegar o diploma teve um acidente, ela morreu e o diploma ficou. Se você fica aqui nessa terra só trabalhando, comendo, bebendo, passando a mão na barriga, você vai ficar na terra. Você precisa desenvolver a salvação, entrar no barco. E é como uma criança que chegaremos no céu. Humilde. Nós temos que pedir Deus para limpar nós de dentro para fora. Menino, eles perdoam. Posso pisar no pé daquele menino, amanhã ele já vai estar humilde comigo. Eu e você tem que perdoar as pessoas no espírito. Tem que desejar que elas encontrem a felicidade. Tirar elas da mente. Não ter elas na nossa mente como desgraçada. Você me machucou na terra, miserável. Você vai se ferrar na terra, vai para o inferno. Ainda estão na velha criatura. Mas aqueles que for menino e menina vão entrar no barco de Deus. E qualquer momento eles chegarão junto com o rei na mansão celeste. Não significa que eu e você tem que andar com os inimigos, mas nós temos que desejar eles encontrar felicidade. O coração da igreja que vai morar no céu é limpo como o de uma menina e de um menino que está estudando na escola. Esse sinal que teve em Blumenau é que o reino de Deus está terminando na terra. Jesus ajuntará os teus pequeninos e as tuas pequeninas que estão no mundo inteiro e colocará na mesma posição, na mesma língua, no mesmo reino, e ele virá sobre a igreja que vai ser arrebatada. É aquela que ama, é aquela que não trai, é aquela que perdoa, é aquela que é unida. E se eu e você
primeiro lugar. E assim eu termino essa mensagem. Aleluia. Quarta-feira nós entraremos no restante até 10 propósitos. Nós vamos falar de Moisés. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja, nessa noite. Vamos orar pelos irmãos da rede. Aleluia, do YouTube. Logo após nós vamos fazer check-up na igreja em oração. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela palavra de Deus, pela sabedoria. Senhor, pelas revelações que vem no altar. Que nem eu, Senhor, sabia o significado dessas crianças, Pai, morrendo ali naquele lugar. Mas o Espírito que encarna na pregação, Ele dá o resumo e mostra o que está acontecendo, meu Pai. Ai, meu Deus e meu Pai, ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs da rede social, aonde minha pregação vai entrar em lares. Prepara o meu irmão e a minha irmã, o jovem, a criança e o adolescente, para entrar no barco de Jesus, para entrar como uma criança de Deus, meu Deus, vestida ali com as armas dos céus, vestida com as vestes de santidade. Prepara para o reino do Senhor, para estar na tua presença, meu Pai. Honra esse irmão, essa irmã, onde a minha voz vai entrar. Entra cura, entra libertação, milagre, renovo e restauração. Eu profetizo que essa casa, aonde vai entrar a pregação, entre o teu espírito de sabedoria, o teu espírito de frutificar, de crescimento, e que nenhuma ferramenta contra o povo do Senhor prosperará, e que entre o Rei Jesus. Capacite o teu povo no nome de Jesus e no sangue de Jesus. Eu vou despedir do YouTube nessa noite dessa pregação. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Muito obrigado para aqueles que têm inscrito no meu canal. Honra essa família e que Deus honra essa família em nome de Jesus. A irmã desliga fazendo um favor para mim. Vamos orar aqui pela igreja da casa agora.